Bom, vamos para a notícia, porque aí fica um pouco mais resumido para a gente detalhar, né? Fazer a parte mais detalhadinha da história. Primeiro, a notícia foi divulgada, pelo menos que eu tive conhecimento, né? Cheguei agora há pouco lá do hospital. Notícia do GE, Bruno Cassucci, lançou hoje pela manhã. Corinthians apresenta plano para pagar dívidas 367 milhões em 10 anos. O Corinthians apresentou um plano para pagamento da sua dívida em 367. Lembre que anteriormente era 379. O Corinthians foi ajustando, vez ou outra, a planilha de devedores. Obviamente, isso aí vai uma análise financeiro, jurídica, para que tenha a conformidade dessas dívidas, e finalizou com esses 367 milhões ao longo dos próximos 10 anos. A proposta foi enviada na última segunda-feira à Justiça de São Paulo, quer dizer, ontem, né, que cuida do processo do regime centralizado de execuções, buscado pelo Corinthians desde o final do ano passado. E aqui englobam jogadores, fornecedores, os jogadores sempre lembrando a questão dos direitos de imagem. Direitos de imagem é um contrato civil e, portanto, tem que ir pelo Tribunal de Justiça para esse tipo de crédito. Entre outros. Neste montante não entram dívidas trabalhistas, nem o financiamento da Neoquímica Arena, e vamos que vamos. Para conseguir honrar seus compromissos, o Corinthians seguir operando de maneira saudável, o Corinthians sugere destinar mensalmente 4%. Como receita recorrente, o clube considera direitos de TV, patrocínios e todos os outros valores recebidos que não sejam relacionados à venda de jogadores. Quando realizar transferências de atletas, o Corinthians destinará 5% do valor para leilões reversos, com deságio mínimo de 30%. Neste caso, os credores farão propostas ao clube e quem oferecer maior desconto ganha prioridade no recebimento. A dívida será corrigida pela inflação, acompanhando o Índice Nacional de Preços do Consumidor. E o clube estabeleceu a meta de quitar 60% dela em 6 anos. No documento, o Corinthians reforça suas dificuldades financeiras. Isso aqui eu vou tratar de forma bem detalhadazinha, porque tem isso, inclusive, no escopo para a gente entender a dívida do Corinthians em vários setores. Não é simplificando isso aqui também não, tá? Tem outras coisinhas aqui que não estão dentro dessa listazinha que colocaram de 817 tributárias, 677 ou 926. Algumas pessoas terão prioridade no recebimento, como os idosos, que é de lei, né? Também haverá benefício. Esse benefício vai ser interessante dos parceiros, que eu quero falar sobre isso. Eles terão acesso a 50% dos valores alocados nas parcelas de distribuição do plano. Por exemplo, se 4% da entrada de caixa recorrente representa 2 milhões, será destinado 1 milhão para distribuição igualitária e outro 1 milhão para os credores parceiros. A proposta corintiana ainda precisa ser aprovada pela Justiça para entrar em vigor. Ou seja, o Corinthians fez sua obrigação legal, estabeleceu aí alguns critérios. Algumas pessoas já questionaram a questão das dívidas. Por que não coloca as outras dívidas do RCE? Lembrem-se a natureza da dívida. A dívida é cível. Quando você tem dívidas tributárias, você não tem um RCE no Tribunal de Justiça. Você tem nos entes federativos, então você vai ter ali municipal, estadual e federal. E algumas dessas questões vocês podem tentar unificar para um pagamento único, que é o que o Gasconi está tentando via Receita Federal, na questão da União. Você pode ter o estadual em diversas dívidas, também centralizar e colocar um valor. Isso daí está sendo conversado para que seja outro momento do Corinthians. Eu quero ser mais prático possível nesse tipo de live. Razões da crise econômica financeira do Corinthians. Nossa, temos razões? Quais são as razões? Isso aqui é um documento institucional à Justiça Estadual, tá? Endividamento elevado. Dívidas relacionadas à Neoquímica Arena, cerca de 677 milhões contraídos para sua construção. Dívidas tributárias, aproximadamente 817 milhões em encargos não pagos. Eu fico curioso, né, para saber o seguinte: essas dívidas tributárias foram feitas e originadas por quem? Por que gestores? Né? Claro que ele não vai externar aqui os motivos pelos quais o cara está colocando aqui 817 milhões de encargos não pagos. Mas saiu de alguém, né? Alguém deixou de pagar. Alguém achou melhor criar uma dívida de 817 milhões e não ser punido por isso dentro do clube, né? E aí está aqui sendo um dos fatores predominantes. Ou seja, 1/3, 33%, algo próximo ali
de 33% foi apenas de não pagamentos de tributos. Né? Todo mundo faz isso, né? No Corinthians. Dívidas cíveis e trabalhistas, cerca de 926 milhões de passivos com fornecedores, agentes, jogadores e processos judiciais em andamento, sendo 367 listados no regime centralizado de execuções. Vale destacar que algumas dessas dívidas não necessariamente ainda estão consolidadas ou, eventualmente, ainda não estão vencidas. Então, me parece que todas que estão colocadas aqui foram assentadas como as vencidas, né, de créditos já ajuizados, cobrados ao Corinthians em andamento, inclusive, que é o caso do Bertolucci, do Will Dantas, do Cury, do Carlos Leite. Então, são dívidas pretéritas e não futuras, porque não entra no RCE, beleza? Então, geralmente o Corinthians separou o que já venceu, né, a curto prazo é um valor relevante, porque já imaginou o Corinthians pagando 367 milhões de uma vez, com que dinheiro, com que aporte, o Corinthians não teria essa capacidade e inviabilizaria a sua atividade. Fluxo de caixa estrangulado, uso de receitas futuras como garantias de operações. Eu fico curioso aqui, ó, que ninguém faz uma triagem. Como, você vê como saiu a matéria, né? Como é que saiu a matéria? Extremamente fez uma síntese do pedido do Corinthians, mas aqui estão os meandros e detalhes. Um dos grandes detalhes aqui são custo financeiro elevado, que é as operações do endividamento, né? Uso de receitas futuros como garantias de operações financeiras. Às vezes, está aqui, de certa forma, um exemplo. Você antecipar, como aconteceu, acho que com o Roberto, né? O Roberto, eu acho que fez isso, pelo menos que eu tenha conhecimento. Depois dessa metodologia, acho que até com o Andrés foi feito, depois o Duílio deu uma paradinha. Uso de receita futura. Você tem ali os direitos de TV. Antes antecipado, depois a Globo vetou essa possibilidade, né? Para que você tenha a segurança, né, de fazer todo o seu plano. Mas o Corinthians fazia isso muito antes da planificação, ou pelo menos da terminação da TV, para que não houvesse essas antecipações. Então, assim, você vai garantindo algumas, né, receitas futuras, jogadores que você também poderia ter a receber, e aí você garante com questões financeiras. Isso aí, de certa forma, antecipam a receita que você poderia ter planificado lá para frente para cobrir outra despesa lá na frente, e no final das contas você não tem a receita e tem a despesa. E no final das contas você não tem nenhum dos dois e que vai gerando a dívida porque você está gastando antecipadamente. Gestões financeiras ineficientes no passado, uso de intermediações de agentes e direitos de imagem como financiamento. Por exemplo, o uso dos nossos né, empresários, o uso de intermediações de agentes e direitos de imagem como financiamento. Você usava caso Will Dantas / Pedrinho, né? O Pedrinho, o Corinthians tinha 30%, tinha 70%, 30% era do Will Dantas, o Corinthians usou o dinheiro do Will Dantas para pagar as coisas que tinha que pagar ou que achava que tinha que pagar, ou sei lá, né? Nem sempre eu sei se esse dinheiro realmente foi usado no Corinthians, porque o buraco continua do mesmo jeito. Então, o Corinthians usou o dinheiro dos agentes, intermediações, o próprio Bertolucci, não, como é que é o nome dele, rapaz? O André Cury, teve o caso Ederson, né, que eu acho um case maravilhoso para todo mundo adentrar, mas o Corinthians doou, ou cedeu, o termo melhor, 15% para o André Cury. Na negociação, o Corinthians tinha 70%, ficou com 55%, repassou 15% e usou os 15% que seria do André Cury. Então ele nem com esses 15% ficou e usou para atividades internas, possivelmente, ninguém sabe. E os direitos de imagem que o Corinthians nunca pagou, né? Ficava usando esse dinheiro que eram dos jogadores para financiar a sua própria atividade, e isso, de certa forma, vem gerando passivo e juros. Falta de credibilidade no mercado devido a atrasos em pagamentos, ausência de planejamento de médio e longo prazo. A questão da pandemia foi um dos impactos que devem ter utilizado aqui para... A pandemia sempre é utilizado para dar uma... Oh, meu Deus! Né? Isso daí também causou um impacto muito forte. São 6 anos depois, né? Menos de 6 anos, 5 anos depois. É um dos impactos. Esse aqui da época do Andrés. Apesar das adversidades, o clube possui plena capacidade de superar a crise através de implementação deste plano de pagamento e das iniciativas projetadas. Dos documentos que acompanham o presente plano de pagamento,
o balanço patrimonial, demonstrações contábeis relativas aos últimos 3 exercícios, fluxo de caixa e a projeção de 3 anos, e termo de compromisso de controle orçamentário. Isso aqui são os documentos que, inclusive, daqui a pouco eu vou trazer para vocês. O que demonstra que a gente tem um balanço atualizado, balanço patrimonial, né? Mas tudo bem, vamos seguindo. Do racional econômico utilizado para a formatação deste plano de pagamento e a estrutura do endividamento corintiano. Distribuição de receita, como estava ali, né? Dado que o endividamento do Corinthians hoje gira em torno de 2,4 bilhões, como demonstrado acima, e a dívida listada na RCE é de 367 milhões, equivalente a 15% da dívida total do clube, o Corinthians não irá utilizar 20% de suas receitas para pagamento exclusivo de suas dívidas cíveis, como previsto em lei, já que deve manter sua operação saudável com o pagamento de todas as suas dívidas. Isso aqui tem uma certa divergência, muita gente estava falando sobre isso. Tem uma notícia, né? Uma notícia não, tem um vídeo do Corinthians TV, que trata sobre essa possibilidade de fazer uma mitigação sobre o percentual. Então, em vez de 20%, você poderia definir dentro das dívidas que você possui, porque essas não são as únicas dívidas que o Corinthians possui, via de regra, né? E aí isso daí poderia ensejar na sua inviabilidade de cumprimento desse plano. Como eu falei para vocês, 20% disso daí daria 3 milhões mês. Então, sem qualquer tipo de deságio nessa possibilidade. E aqui não, aqui ele está falando que não vai utilizar. E para isso, a gente tem que lembrar, a lei especificamente fala sobre isso, né? O artigo 10 da lei da SAF, né, que fala sobre as obrigações da sociedade anônima, estabelece que o clube ou pessoa jurídica original é responsável pelo pagamento das obrigações anteriores à constituição da sociedade anônima, por meio de receitas próprias e das seguintes receitas que serão transferidas pela Sociedade Anônima do Futebol, quando constituída exclusivamente por destinação de 20% das receitas correntes mensais auferidas da Sociedade Anônima, né? E aí, conforme plano aprovado pelos credores. E aqui está definido. E aí a gente já pula para o regime centralizado. E ele fala exatamente sobre esse caput aqui, sobre esse inciso primeiro, já no regime centralizado de execuções. Então, tem uma divergência de pensamento, mas, vou lembrar para vocês, os exemplos que eles utilizaram o exemplo do Santos e da Portuguesa, né? Todos tiveram um valor percentual parecido. Porque muita gente, eu vi críticas, porque as pessoas, quando tem... Corintiano não quer nem saber, né? Quando principalmente é de oposição, quer criticar de qualquer maneira. O Corinthians tem pagamentos a serem feitos em diversas áreas, seja civil, esportiva, no caso da CBF, né? Da FIFA, que é internacional, e tributária. Não esqueçam que a FIFA não está no RCE, porque ela não se regulamenta pelas dívidas cíveis do país. Ela vem por uma instância divergente ou diferente, distinta do futebol brasileiro, no caso da legislação brasileira. Tá? Então, quando ela faz uma exigência de pagamento, ela não entra numa dívida aqui do país. Ok? Então, nesse espectro aqui, até porque daqui a pouco já vamos entrar na parte das dívidas corintianas, que estão bem abaixinho aqui, o Corinthians, então, decide não usar os 20%, que seria destinado, de certa forma, a outros tipos de pagamento. É o que o Corinthians está tentando em outras esferas. 4% agora, 4% talvez no regime tributário, talvez ali no regime da CBF, mais uns 4%, 5%, e por aí vai, certo? Então teríamos essas oportunidades, ok? O que você quer? Eu tive uma coisa, eu não estou conseguindo fechar a porta direito. Não tem problema, deixa do jeito que tá. Eu não vou poder sair agora. Não tem problema. Eu sou fraco, eu botei o ar. Não tem problema. Já falei que não tem problema. Não tem problema, pode deixar semi-aberto, pode ir. Vai, filho. Em vez de ter pedido antes. Meu pai, eu aviso. Bom, vou ampliar um pouquinho aqui para vocês entenderem algo que estava no plano e está bem escondidinho aqui para todo mundo, tá? Só para ficar claro, está bem escondidinho aqui em todo mundo.
Então, deixa eu colocar aqui para vocês. Bom, olha as dívidas corintianas. Tem um percentual aqui de trabalhista, 29, né? Aqui me parece 29 milhões. FGTS, 64 está aqui, aparentemente deve ser isso, né? Na dívida trabalhista, no percentual de 4%. Operações financeiras, empréstimos, isso chama atenção que houve um acréscimo, isso aí está nos balanços corintianos, tá? Houve um acréscimo muito grande em relação ao empréstimo, muito talvez fundamentado na questão dos bloqueios que o Corinthians teve e impediu que o Corinthians pagasse seus jogadores ou funcionários. O Corinthians, de certa forma, estava tentando viabilizar os pagamentos e a regularização de ter um time baseado em empréstimos. Daicoval foi um dos bancos utilizados. Mútuos, que são empréstimos com empresários, neste caso, né? Que está colocado como mútuos, mas, por exemplo, teve o empresário ali, o Igor, né? Ele emprestou algum valor, mas não, esse valor não quer dizer que é todo dele, mas aqui está consignado um certo valor. Depois temos dívidas desportivas, tem acordos firmados, 16 milhões, tem o que está na CBF, de 70 milhões, e tem um provisionamento na FIFA de 152 milhões. Por quê? Porque você estabelece o que eu sempre falei aqui, há um princípio da cautela, né? Que a gente tem que sempre nortear o nosso balanço, né? Você está discutindo, está ainda em suspenso a discussão em relação a valores. Quando você vai para a FIFA, você tem que colocar no seu balanço que você pode perder, para que depois você não seja surpreendido com uma quebra de fluxo, você tem dificuldade de pagar a curto prazo, você tem que ter essa possibilidade. Então, tem que estar inserido, inclusive, essa dívida aqui dentro do balanço. 152 seria o provisionamento dessa dívida desportiva. Dívidas cíveis, 147, mais os 220, um com os cíveis, com os jogadores, outros com agentes, 220 mais 147, é o RCE, né, que eles estão apontando. Tem dívida com a Caixa Econômica, que é a da Arena, 677, tributária, 817, e no total, daí o valor complementar. Então, eles dividiram completamente aqui as dívidas corintianas em trabalhistas, operações financeiras, que são as bancárias ou com agentes, posteriormente as dívidas desportivas e, finalmente, a RCE, que perfazem ali em torno de quase 1 bilhão, né? 900 e quebradinho, que foi o que ele falou lá em cima. 936? Foi 936 que ele colocou aqui. Deixa eu ver se ele colocou aqui o valor. 926, né? Aproximadamente esse valor aí que está inserido nessa subdivisão aqui, que ninguém tinha falado, né? Sobre esse tema. Neste cenário, serão destinados recursos nas seguintes proporções. Foi, Pedro? Filho, eu não posso sair, então desligue o ar-condicionado. Ele quer aparecer de qualquer jeito, fazendo do jeito dele, meu pai do céu. Neste cenário, serão destinados recursos nas seguintes proporções para pagamento, igualitário entre os credores sujeitos ao regime centralizador de execuções. 4% das entradas de caixa diferentes das receitas recorrentes. Então, referentes às receitas recorrentes. Então, o que eles estão fazendo? Tudo que você tem de receita. Lembrem-se que vocês têm uma das condições do Andecuri, inclusive, dizer que isso não é possível, certo? Então, ele coloca 4% das entradas de caixa referente a receitas recorrentes. São consideradas receitas recorrentes todas as receitas do clube, executada a venda, excetuada a venda de direitos econômicos. Direitos econômicos, jogadores. Então, tudo que é de jogador está excetuado. Tudo pode entrar nas receitas, 4% vão para o RCE. Uma das condições do André Cura é dizendo que o Corinthians passou todas essas receitas para a Caixa Econômica Federal e, portanto, ele não teria receita a entrar para a Caixa. Então, essa é uma divergência, mas que não se coaduna ali, é uma garantia. Não quer dizer que este valor seja toda da Caixa, né? Imagine, praticamente, a Caixa está controlando o Corinthians com receitas. Isso não existe. Forma de pagamento serão utilizadas para pagamento igualitário entre os credores. Então, nós temos
digamos, vamos arredondar que a gente tem ali em torno de 94 credores nessa lista, tá? São 94, mas digamos que tenham 100, né? Então, será dividido igualitariamente com esses 100. 5% das entradas de caixa referente a receitas de jogadores também estarão nessa conta. Então, nós temos 4%, né? E esses 5% que são de entradas de caixa referente a receitas de jogadores, eu acho que é a aposta do Corinthians para diminuir sua dívida, tá? E eu posso dizer uma coisa, eu acho que o Corinthians, de certa forma, digamos assim, aposta tudo nesse percentual. Eu, inclusive, tenho uma suspeita que o Denner não foi oficializado esperando a homologação disso daí. Porque, de certa forma, se você vai reverter esse valor para leilão reverso, é aquele que, por exemplo, o que é um leilão reverso? Né? Que é que eles vão utilizar, né? O deságio mínimo de 30%. Então, você já vai ter aqueles que querem receber logo 30% de desconto. Você quer receber agora 30%, mas não para por aí. Você vai disponibilizar um valor, uma quantia de cada venda, 5%, para quem der o maior desconto. Então, alguém pode dar 50%, alguém pode dar 55,20%, alguém pode dar 60%. E a partir de então, você vai ter descontos sugestivos para que você possa ir quitando a sua dívida. Então, esse leilão, na minha concepção, é a aposta do Corinthians para recebimento, tá? Então, poderia ter na recuperação outras condições, e aqui é a aposta do Corinthians no meu entender. Então, tem esse ponto aqui, tá? Esse daqui é a aposta, fiquem de olho, porque podemos ter, com a venda do Denner, com a possível venda do Yuri, ou Bidon, em qualquer momento, ou de qualquer outro jogador, a partir da homologação, essa possibilidade de já entregar, né, um valor a curto prazo. Vamos lá. Por outro lado, né, teremos aqui a prioridade dos credores, todo mundo sabe, tem várias prioridades em lei, então está aqui só apenas como créditos estabelecidos, né, idosos, pessoas com doenças graves, créditos inferiores a 60 salários mínimos, gestantes, pessoas vítimas de acidente de trabalho, e por aí são situações que estão definidas em lei. Só que aqui tem um ponto que é o pulo do gato da brincadeira para alguns amigos. Alguns amigos, aparentemente, né? Por quê? Olha como é que são as coisas. Nós temos aqui credores parceiros. Critérios. Credores que mantiverem a prestação de serviço ou fornecimento ao Corinthians após o pedido do regime centralizado de execuções em condições, né, normais e regulares de mercado, além de receber a sua participação nos valores novos da negociação realizada após a homologação deste plano, também receberá parte do crédito arrolado nesse regime. Manifestar interesse diretamente ao Corinthians através do endereço eletrônico, credores com valores bloqueados em suas respectivas ações executivas deverão concordar, autorizar, viabilizar o desbloqueio dos numerários constritivos e, consequentemente, né, a transferência para a conta judicial vinculada a esta RCE. Caso do André Cury, tem vários bloqueios. Você continua fazendo negócio com o Corinthians, né? O Corinthians vai ser parceiro com você. E aí, olha como é que vai ter o pulo em relação aos fornecedores, né? O enquadramento na qualidade de credor parceiro estará sujeito à avaliação da conveniência, necessidade e disponibilidade do Corinthians. A forma de pagamento. Os credores parceiros terão acesso a 50% dos valores alocados nas parcelas de distribuição do plano, ou seja, você tem 4%. Se for um credor parceiro, metade desses 4%, assim, da mensalidade, né? Toda hora que você vai pagando aquele pouquinho, metade vai para um credor parceiro, certo? Aqueles que são fornecedores, aqueles que prestam serviço, aqueles que estão de boas com você. Você fez uma relação boa com o Corinthians é bom com você. Você vai receber mais rápido, tá? Metadinha do geral. Exemplo ilustrativo, se 4% das entradas de caixa recorrente representam 2 milhões, serão destinados 1 milhão para distribuição igualitária e entre os credores parceiros, outros 1 milhão. Então, por exemplo,
você vai ter ali os credores com um privilégio de 50%, assim, podendo estar disponível ali 50%. Mas lembrando, né, tipo assim, um para um só, são todos os credores parceiros. Então, de certa forma, você está disponibilizando metade deste montante para os seus, né, mais amigos, né, de certa forma. Então, tem por aí. O que eu gostei daqui? As dívidas serão corrigidas pelo IPCA, né? Se aceitar esse tipo de condição seria interessante, porque não acresce demais, mesmo na condição econômica do país, não acresce demais. A projeção de quitação integral de 10 anos, meta de quitar 60% das dívidas até o 6º ano, porque isso são obrigações. Lembre-se que nós temos aqui na nossa lei da SAF essa obrigação, né, de você fazer toda a quitação de 60% no 6º ano, verificando aqui, ó, se o clube pessoa original comprovar a adimplência de ao menos 60% do seu passivo original ao final do prazo previsto do caput deste artigo, que são 6 anos. Todo mundo fala 10 anos, mas para você conseguir 10 anos, você precisa cumprir 60% desse valor, tá? Então você teria aqui essa disponibilidade. Será permitida a prorrogação do regime centralizado de execuções por mais 4 anos, certo? Período em que o percentual que se refere o inciso 1 do caput 10 desta lei poderá, a pedido do interessado, ser reduzido pelo juízo centralizador das execuções em 15%. Ok? Então a gente tem ali uma possibilidade de redução, mas aí, lembrando, o Corinthians não utilizou os 20% e sim 4% de receitas. E aqui tem os leilões reversos. Como eu estava explicando, para mim é o pulo do gato do Corinthians para redução desses valores. Usado como ferramenta prioritária para pagamento com recursos de venda de jogadores, garantia de deságio mínimo de 30%, então esse valor pode se reduzir ao final em 30% no geral ou até mais. Condições de realização. As condições de leilão reverso ofertado serão dispostas em até 15 dias antes da data da realização do leilão reverso em local e plataforma a serem previamente informados. Prioridade para os credores que oferecerem o maior desconto no valor atualizado do seu crédito. Em caso de oferta de deságio iguais, o pagamento será rateado proporcionalmente ao montante do crédito entre os referidos credores. Então, possivelmente, vamos ter ali 50,01 e o outro 50,025, para não casar, né? Porque se casar, vai dividir, então não é muito útil para os credores. Então, de certa forma, quanto mais, né, quebrado o número, é mais difícil você encaixar nessa disponibilidade de leilão. Em caso de sobra de valores do leilão reverso, o Corinthians poderá utilizar normalmente esses recursos no curso normal dos seus negócios. Reestruturação de pagamento, estimativa projetada. Temos aqui a demonstração da viabilidade econômica financeira do Corinthians está consolidada neste plano, com observância das premissas adotadas acima, aí tudo tranquilo. E aí temos outras coisinhas em relação a pagamento, quitação, eles dão quitação geral, aquela coisa gostosinha que todo mundo tem quando está numa ação judicial e quer receber seu dano moral, tem a quitação geral de tudo que é reclamado, né? Então, tá mais ou menos por aí. Então, esse daqui é o plano do Corinthians na maior parte desse tempo. Esqueci de deixar uma situação mais definitiva aqui também, né? Cadê? Volta para cá, meu filhote. Voltou. Que fique claro, tá? A data do pagamento do Corinthians. O Corinthians, após a homologação, né? Você tem o período ali né, no dia seguinte vai começar o RCE. O início dos pagamentos se darão, né, no prazo de 45 dias corridos a contar da publicação da decisão que homologar este plano. Então, o Corinthians ainda tem 45 dias corridos da decisão da homologação. Os credores deverão indicar conta corrente de sua titularidade para recebimento dos respectivos créditos em 15 dias corridos, contados da publicação. Credores que encaminharem seus dados fora do prazo acima estipulado receberão seus créditos em até 30 dias e por aí vai. Por aí vai, tá? E aí são outras condições do plano que o Corinthians estabeleceu. Então, assim,
O Corinthians faz seu planejamento ou plano para entregar ao juiz para que ele possa fazer a análise. Entendo ali, de certa forma, que temos condições, talvez, de ter uma homologação até mais rápida, depende ali, claro, já falei, temos agravo para ser decidido lá da Pixbet, deve ter uma resolução mais rápida, talvez uma manifestação do Ministério Público mais recentemente, né? Então, de certa forma, temos algumas coisas ainda pendentes dentro dos trâmites judiciais. Mas o Corinthians fez o que a ele foi pedido,